Então vamos falar da aliança entre homem e mulher, relacionamento entre homem e mulher. Então, temos neste relacionamento essa aliança especial que pode unir o homem e a mulher. E ela se dá de duas formas, através do matrimônio, que é uma aliança de sangue, e através do sêmen, que é a fonte de vida neste mundo. Existe uma diferença entre elas, por mais que ambas aconteçam de modo semelhante entre a relação entre homem e mulher, principalmente na parte do ato sexual, é que o matrimônio é uma aliança de sangue que pode ser unida à vontade de Deus no plano espiritual, sendo assim uma das alianças mais sólidas que acontece na vida humana, semelhante à aliança de homem para com Deus, como um padre acontece. Pois a vontade de Deus é que o homem e a mulher não se separem. Inevitavelmente, a aliança de sangue do matrimônio é também unida em um pacto de sêmen, para que haja a fertilidade do casal e também manifeste a vontade de Deus para que o homem se reproduza. Então, é uma aliança que está em comum acordo para com Deus. A capacidade de procriar e a necessidade da mesma para a existência da vida aqui na Terra e continuidade das descendências é algo que torna insubstituível o relacionamento entre homem e mulher. E essa aliança entre casal também pode ser uma aliança entre nações e é algo da natureza humana que impossibilita o isolamento do ser humano como estilo de vida. Então, a vontade de Deus, desde o princípio, é que o ser humano não ficasse sozinho, em gênero ou em espécie. Existe um poder espiritual muito forte para tornar o homem fértil, que atua tanto em hormônios quanto na vontade da alma para que isso aconteça. E ela se desenvolve principalmente na fase da adolescência, que é uma fase onde o ser humano já está, de certa forma, amadurecido e tem capacidade de controlar essa vontade, esse instinto da alma, que é semelhante aos instintos dos animais, porém muito mais perigoso, porque nós temos uma alma por trás. Então, toda essa capacidade se exerce nas relações humanas que envolvem homem e mulher. Então, homem e mulher sempre é um relacionamento de risco, mesmo na amizade, porque esses desejos, esses instintos se afloram antes mesmo de uma relação sexual em si. Então, existe uma influência espiritual do homem em sua mulher e também existe a influência espiritual da mulher sobre o seu homem, porque Deus quis que o homem e a mulher formassem uma só carne. E esta relação cresce e diminui em sua frequência, no modo que ela se desenvolve, no modo que ela é construída e no propósito que é feita o relacionamento do homem e a mulher no meio em que vivem. Isto acontece pois o princípio do matrimônio é que ambos formem uma só carne. Por mais que a união não seja igual ao espírito ao ponto de unificar, então um homem e uma mulher continua sendo uma alma, um espírito, e separado um do outro, mas na carne se torna um só, segundo a vontade de Deus. Por mais que a união não seja igual ao espírito a ponto de unificar, vai ter uma desordem e uma influência da relação sexual sobre o homem e a mulher, dessas duas partes, como se uma parte de cada um se unisse ao outro, gerando um conflito em espírito, uma subversão, pode gerar uma desunião, uma mudança, e cria uma grande influência espiritual, que é o que nós vamos discutir hoje. Porém, se o propósito do casal for semelhante, parecido, dificilmente eles vão se separar. Ou mesmo que haja dificuldades na vida do casal, eles podem se adaptar para viver, conhecer a vontade de Deus. O que quer dizer conhecer a vontade de Deus? Quer dizer que ambos vão lutar por essa união, vão querer viver um matrimônio, vão se adaptar ao matrimônio, vão conhecer aquilo que Deus quer para a vida daquele casal. Por isso é importante que os noivos se unam em um só propósito para não ter conflitos espirituais e influência demoníaca. E a importância de viver a castidade no namoro, no noivado e no relacionamento como um todo, até chegar o momento certo de preparo do matrimônio. O apego entre homem e mulher é algo natural e que se fortalece quando se há um envolvimento sexual, que cria ao menos duas alianças no casal. Então, uma aliança sexual, um relacionamento sexual antes do matrimônio, não invalida a realidade espiritual, que aquilo é um casamento, que aquilo é uma aliança também de sêmen, que pode procriar a vida. Então, uma pode ocorrer separadamente da outra na teoria, mas na prática não, porque se teve, inevitavelmente o casal pode procriar, mesmo que estejam usando camisinhas ou métodos contraceptivos que de certa forma tentam anular as consequências da união entre homem e mulher. Além deste vínculo material, ainda temos o vínculo espiritual, que pode ser o vínculo matrimonial, pode não, é, né? Em que o homem pertence à mulher e vice-versa. Pelo menos é isso que se diz o corpo na relação sexual. Temos um vínculo afetivo e também um vínculo hormonal, que na prática é a mesma coisa, que pode ser a dependência da dopamina, que vem do prazer, da paixão, da prática do ato sexual, e também pode ocorrer uma relação, um vínculo de ocitocina, que é um vínculo mais amoroso entre homem e mulher, que é focado em relacionamentos a longo prazo. Se este relacionamento se inicia no pecado, temos um vínculo espiritual do pecado somado ao vínculo matrimonial. Então, o que começa errado tende a evoluir erradamente, pois via uma abertura demoníaca, e aquela abertura demoníaca do pecado, daquela impureza, daquela vivência do adultério ou fornicação, vira uma abertura para o demônio que vai instaurar uma seta forte de maldição sobre aquele casal. Principalmente se eles já vêm de um histórico de maldições, então ele vai formando laços sobre aquela relação, que vai se fortalecer à medida que esse relacionamento se afasta de Deus, ou quanto mais eles praticam o pecado. Um relacionamento entre homem e mulher que não é consagrado a Deus no matrimônio, na celebração de um casamento, na Santa Igreja, automaticamente será um relacionamento entregue a Satanás.
principalmente se ele já foi concretizado ou está sendo concretizado através do pecado. É possível purificar, porém terão consequências. Então o demônio aproveita cada oportunidade que lhe é dada nesse tipo de relacionamentos, implantando nos casais vícios ocultos, construindo relacionamentos vazios, relacionamentos abusivos, espírito de desunião, espírito materialista, coloca feitiços, maldições, morte dos descendentes, ineficácias dos sacramentos na vida daquelas pessoas, o afastamento de Deus, apostasia, prostituição, idolatria, infertilidade, perda das vocações, depressão e várias outras doenças espirituais, ansiedade, dependência física, dependência emocional, dificuldade para construir novos relacionamentos, visualização de ex, presença espiritual. Então é muita coisa pesada que pode vir de um relacionamento construído no adultério. A mulher ela é como o vaso, e nele se constrói a árvore da vida. A mulher é o templo do Espírito Santo, capaz de gerar a vida. Então, o homem deve escolher bem quem será sua mulher. Então, é a mulher que faz a linhagem do homem crescer. Uma boa mulher é capaz de abençoar o seu marido, frutificar suas gerações, edificar seu lar e fazer numerosa a descendência e as riquezas daquele homem. Então, a mulher, um dos principais atributos que ela tem é a fertilidade, e ela é para ser vivida no matrimônio. A prostituta não serve para gerar filhos, nem mesmo quer esse objetivo, porque ela vai usar anticoncepcional, ela vai ter princípios abortivos, ela vai defender as ideias feministas, e ela vai querer abusar do homem o máximo possível, materialmente, socialmente, e por aí vai. Então ela vai destruir a linhagem desse homem, porque ela vai abortar os filhos que ele vai ter, vai trazer maldições, vai destruir a riqueza, a saúde mental. Não convém ao homem se envolver com este tipo de mulher, principalmente sentimentalmente. Querer dar à prostituta o valor de uma mulher integral, o valor de uma mulher de verdade. Pois o vínculo do homem para com a mulher se dá no espírito, no sentimento, no gostar, no desejo, na paixão, em um relacionamento que pode beirar a idolatria, principalmente ao se tratar de uma prostituta. Então, a prostituta já vai vir com as intenções erradas para com o homem, e isso só vai se evoluir se aquele relacionamento concretizar. Já o vínculo da mulher com o homem se dá na carne, na implantação do sêmen, quando a mesma se entrega e se abre em espírito para se tornar frutífera. A mulher ela é adaptada para viver o sacramento através da união sacramental e se tornar uma boa esposa, tendo um apego ao marido e aos filhos que ele vai lhe dar. É claro que isso não vai acontecer com uma prostituta, porque ela vai desejar ainda outros homens. Quando ela o faz, ela vai ganhar este poder sobre o homem de acordo com as intenções que ela tem. Então o homem tem que ter muito cuidado tanto antes quanto depois. O homem que faz da prostituta sua própria mulher acaba por criar sua própria cova. E o que seria a idolatria dentro de um relacionamento entre homem e mulher? Uma relação amorosa é mútua. Ela é uma via de mão dupla, onde um dá amor, o outro também recebe amor. Se um dá carinho, o outro também dá carinho. A idolatria no amor não vai existir. Então, esse tipo de relacionamento não se constrói, porque um sempre vai querer mais que o outro, um sempre vai querer receber mais que o outro. Então, vai ter muita injustiça no relacionamento idólatra, porque ele se torna abusivo. Um vai exigir do outro. Então, o que acaba acontecendo nesse tipo de relacionamento é que um se torna servo ou vassalo, dependente do outro. E o outro explora e se torna mestre. Um vai querer obrigar o outro a fazer ele feliz, cumprir seu capricho, e servir a ponto de criar cada vez mais toxicidade naquele relacionamento e aprisionando um ao outro naquela relação, pois existe ali uma só carne. Um acaba por dominar o outro, que se deixa dominar por um sentimento, achando ser equivalente ao amor que Deus quer construir na vida dele, mas não é. E se tentar fugir, escapar, é quando as armadilhas do diabo aparecem. E aquilo pode se tornar cada vez mais forte, e o relacionamento se dá em vínculo espiritual do pecado, e quem está na tutela do relacionamento é o demônio, onde pode acontecer crimes passionais, ameaças, risco de vida, agressões, pancadaria, disputa de guarda, e por aí vai. Todos os relacionamentos atuais têm muito desses espíritos, e é onde acontecem muitas separações dolorosas, crises existenciais, tentativas de suicídio, e por aí vai. Todos esses relacionamentos vazios, baseados no princípio da carne, é isso o que acontece nesses relacionamentos tóxicos.